O que se espera de um líder como educador não é só ensinar matemática ou geografia, ou qualquer que seja o conteúdo. É servir de referência exemplar, é contribuir à formação de caráter de cada ser humano, humanizar o ser humano, orientá-lo com base no seu testemunho e nos seus exemplos. Bem, como vimos então, nós já estamos nesse ano de 2025 a pleno vapor nessa chamada segunda revolução na educação básica pública brasileira. O marco inicial, é um pouco arbitrário dizer isso, mas é uma indicação razoável, seria a aprovação em lei do primeiro currículo nacional vinculatório obrigatório, que é a Base Nacional Comum Curricular 2017. Houve um atraso na implementação, como eu comentava, devido à pandemia, mas está em processo de implementação. Todo o Renalfa se baseia na BNCC, os currículos estaduais se baseiam na BNCC e as avaliações nacionais, doravante, todas elas já se baseiam também na BNCC. Eu imagino, portanto, que no horizonte visível de 2 a 3 anos, nós já teremos consolidado o discurso e a prática da BNCC em nossas salas de aula, como currículo de cada uma das redes. Eu citei o exemplo da própria Conceição do Mato Dentro, que é semelhante à situação que eu vivencio também em Ouro Preto. Ouro Preto, que tem a presença da Universidade Federal de Ouro Preto, são 48 escolas, uma rede bem maior do que essa. Entretanto, lá também nós tínhamos o mesmo problema que pude observar aqui no começo do ano. A rede não era uma rede, que na verdade um grande número de professores praticava o chamado currículo oculto. Ao invés de todos trabalharem com a BNCC e com padrões de planejamento semanais de aula, na prática cada escola era diferente das demais e dentro da mesma escola. Professores do mesmo ano de escolaridade trabalhavam com planejamentos de aulas diferentes, diversos. Na hora que vinha uma avaliação, a linguagem da avaliação não correspondia às diferentes linguagens curriculares praticadas em sala de aula. Todavia, mesmo resolvendo esse problema estrutural maior de eliminarmos o currículo oculto e trabalharmos universalmente com a BNCC, ainda temos um enorme desafio a ser enfrentado, tanto aqui como nas redes públicas em geral, que é a insuficiente formação de professores, em especial no que respeita aos anos iniciais. Por exemplo, em língua portuguesa, domínio no qual, presumivelmente, toda professora teria uma cultura abrangente, há que se lembrar que a BNCC doravante trabalha a língua portuguesa segundo 5 eixos: a oralidade, a leitura, a escrita, a gramática e a educação literária. A pergunta é, todas as nossas professoras dos anos iniciais já têm suficiente cultura e suficiente domínio para trabalhar bem esses 5 eixos? Se tem o domínio intelectual, já tem o domínio didático para trabalhar, por exemplo, como se deve, a oralidade em sala de aula, a escrita em sala de aula, a leitura em sala de aula, observada aquela métrica de tantas palavras por minuto e assim por diante. Então, vocês estão vendo que temos diante de nós um desafio da formação continuada em serviço, o que requer e exige da Secretaria o exercício democrático e legal da autoridade. Não é impor, é estabelecer uma regra que é muito clara, que é uma regra do jogo, disciplinar a prática do módulo 2, destinado à formação continuada. Se a Secretaria não fizer isso na forma de um dispositivo, seja uma resolução, seja uma portaria, será muitas vezes mais difícil para uma diretora ou diretor de escola normatizar isso em uma escola individualmente. Isso tem que ser uma regra geral para a rede. Isso já foi falado o suficiente e eu espero, pelo menos, que para o ano que vem seja um assunto
completamente resolvido, deixando claro que o contrato de trabalho prevê uma jornada de 24 horas. Portanto, um professor deve 24 horas trabalho à rede de ensino. Não são 18, não são 20. Portanto, é legítimo a secretaria regulamentar e instituir a jornada de módulo 2 para formação semanal. Ah, mas em que horário? Isso é um problema que a escola resolve. O horário vai variar de escola para escola, desde que não seja em horário de aula, porque isso é ilegal. Isso é ilegal. Mas que tem que ser feito, tem que ser feito. Aí vem aquelas coisas de sempre. Ah, mas eu trabalho em 2 redes. Ah, na outra rede você cumpre, aqui não. Eu trabalho em 2 municípios, ora. É uma escolha que a pessoa fez, tudo bem, é uma necessidade. Lá você cumpre, aqui não. É uma questão até de autorrespeito, né? Fazer com que a regra seja cumprida. E uma regra muito boa, que vem em benefício primeiro do próprio professor. O seu desenvolvimento cultural, didático, pedagógico, mais aprendizado e, portanto, melhores oportunidades de progresso profissional, seja nesta rede, seja em outra rede. Bom, então as perspectivas no que eu chamei de a segunda revolução da educação básica, que é universalizar a qualidade, não se satisfazendo com proficiência. Proficiência é ter o domínio razoável, em torno de 70% pelo menos, dos conteúdos, das habilidades de cada disciplina ou campo de conhecimento. Sobral, por exemplo, que eu não vou entrar em detalhe, porque um texto autoinstrucional está muito bem documentado aqui, Sobral já não trabalha com proficiência. Sobral já está na excelência. A expectativa de Sobral é que todo e qualquer aluno ultrapasse de 0 a 10 o 9, tanto quanto possível aproximar-se cada vez mais do 10. Não é por acaso que o IDEB dos anos iniciais em Sobral é nada mais, nada menos, em uma rede que tem 30 mil alunos no fundamental, 9,6. Quer dizer, os alunos de Sobral nos anos iniciais sabem tudo, tudo. 9,6 é o IDEB de Sobral. Isso autoriza dizer que nenhum aluno tira menos do que nota 9 em língua portuguesa e matemática em Sobral. Nenhum aluno. E a maioria são crianças das classes populares. A filha da varredora de rua, do trabalhador na agricultura familiar, no comércio, o feirante e assim por diante. Só que as classes médias vieram também e os filhos dos empresários também, é um direito. Foram todos à escola pública, que ela é tão boa que ela atraiu todo mundo. Mas assim, 90% dos alunos das escolas de Sobral são crianças de famílias das classes populares, cujos pais têm baixa escolaridade. Só que agora eles são os melhores alunos do Brasil e passam adiante nos melhores vestibulares das melhores universidades brasileiras. Não é? Bom, chegamos aos tais 2 artigos que mencionei daqueles autores. Eu vou comentar o do Cristóvão Buarque. O Cristóvão é mais conhecido, ele foi reitor da UNB, ele foi ministro da Educação em 2003. Ele escreveu um artigo publicado na revista Veja esse ano. E o artigo, em linhas gerais, ele diz o seguinte: ele afirma, sem descrever, analisar e oferecer evidências: a educação básica pública brasileira é uma tragédia. Ponto. Solução: federalizar todas as escolas públicas municipais e estaduais. É o que ele propõe. Bom, o meu livro procura demonstrar que, ao contrário do que pensa o professor Cristóvão Buarque, a educação básica pública brasileira não é uma tragédia. Já foi. Não é. Não é, definitivamente. Mas viveu crises mais graves, mas as está superando de um modo bastante adequado. Um dos bons exemplos é o Renalfa, fora toda a construção institucional de que nós falávamos, mais a universalização e assim por diante. E vem aí o tempo integral.
O equívoco do professor Cristóvão Buarque no diagnóstico é tão grande para levá-lo a uma solução tão draconiana, tão extravagante, que é a de federalização, que ao propor federalização, ele comete equívocos tão graves como desconhecer a Constituição de 1988, que é uma Constituição que institui como cláusula pétrea, isto é, que só pode ser mudada por outra Assembleia Nacional Constituinte, não pode ser mudada por emenda parlamentar, que institui como cláusula pétrea a República Federativa. A nossa democracia é uma democracia com federalismo, isto é, o poder político é descentralizado, da União aos estados, nos estados aos municípios. Municípios só não têm poder judiciário, mas tem poder de polícia, tem poder orçamentário, tem poder de administração plena, de fazer concursos, de contratar e assim de arrecadar impostos. Os estados têm poderes mais amplos, inclusive um poder judiciário próprio, né? Então, o nosso federalismo é muito forte, muito poderoso na nossa tradição, na nossa democracia, no nosso modo de ser, de organizar, de administrar e de fazer política, por assim dizer. Elegemos vereadores e prefeitos, deputados estaduais e governadores, assim como elegemos deputados federais, senadores e presidente da República. Temos o poder judiciário nacional, federal, temos o poder judiciário estadual, temos as polícias militar estadual, a polícia de bombeiro militar e a polícia penal na esfera estadual, e temos as polícias patrimonial e civil na esfera municipal. E temos, obviamente, a organização tripartite na saúde, que é o SUS, a organização tripartite na educação, que é a cooperação entre a União, os estados e os municípios, a cooperação tripartite na Seguridade Social e na assistência social, garantidas na Constituição. E o professor Cristóvão Buarque, que já foi ministro da Educação, parece ter desconhecido a Constituição, a cláusula pétrea da República Federativa. Em segundo lugar, obviamente sem ouvir governadores, sem ouvir prefeitos. E se ouvisse, ouviria um não amplo, geral e restrito em todo o Brasil de recusa a essa tese. Propõe federalizar. Se é federalizar, isso implicaria uma espécie de isonomia. Com o quê? Com um modelo de escola federal na área do ensino médio, que é o Cefet. Nós sabemos que o Cefet, em tempo integral, que tem também curso tecnológico, tem um custo aluno 4 vezes maior que o custo aluno da escola pública estadual e ou municipal. Então, na verdade, o que o ex-ministro está propondo é quase uma quadruplicação dos orçamentos para federalizar todas as escolas públicas estaduais e municipais. Isso significaria dizer que acabariam as secretarias de Estado de Educação, acabariam as secretarias municipais de Educação, não teríamos mais nenhum professor, nem estadual e nem municipal, e tudo seria administrado a partir do Ministério da Educação, localizado em Brasília. Sem contar que somos um país continental e não um município, com quase 30 milhões de alunos nessa rede, sem contar a educação infantil. Com a educação infantil já subimos para algo perto de 38 milhões, 37, 38 milhões de alunos, e tudo isso seria administrado a partir de um único centro de poder, que seria o Ministério da Educação em Brasília. É óbvio que seria um colapso total. Aí teríamos uma tragédia. Então, eu não deixei esse artigo do ministro, do ex-ministro, sem resposta. A resposta está aí. E os 2 artigos finais, eu analiso e critico a tese da escola sem partido e, principalmente, a tese da escola cívico-militar. Vamos a essa, eu recomendo que vocês leiam, é o artigo 12. Você é diretora de escola, vocês são professores e professoras. Muito bem. Aí a prefeitura decide, ou o Estado decide, que as nossas escolas doravante serão cívico-militares. Vocês têm ideia de como é que funciona uma escola cívico-militar? Eu visitei. Está aqui a diretora, está lá no seu gabinete, e vocês, professores, estão em sala de aula. Vamos imaginar uma escola de uma planta baixa, de único andar.
Como é que funciona? Tem uma equipe de militares, homens e mulheres, fardados, uma farda diferenciada, cabelo cortado ao estilo militar, são educados, não tem ninguém truculento, são educados. Mas você está dando aula, tem 3 ou 4 janelas do lado de cá da sua sala de aula, do lado de lá está a porta e uma parede. Você está dando aula e está o policial militar andando do lado de fora da sua sala de aula e para em cada janela, eu observei, fotografei, e observa o comportamento dos alunos em sala de aula, e você dando aula. Faz isso uma vez e vai fazendo a ronda, sala por sala, volta. Ele não para, faz a ronda contínua, depois se revezam. A ronda contínua. Se há algum tipo de comportamento ou de conduta de aluno ou alunos que esse policial militar avalia como inadequado para ele em disciplina, do lado de fora e pela janela, sem nenhuma participação do professor, ele já chama a atenção direto do aluno e disciplina e enquadra o aluno. Eu estou dizendo isso para dizer pouco. O que isso significa? Significa que você, diretora de escola, deixou de ser, na pessoa de uma diretora, uma educadora plena, porque você renunciou à sua responsabilidade primária e originária de educadora, e como educadora, formadora de caráter, orientadora de condutas, orientadora na educação de valores, na educação de sentimentos, na educação para uma convivência saudável, dialógica, elegante, baseada em diálogo, confiança mútua, respeito mútuo, construção de solidariedade, formação de consensos e, decorrente disso, comportamentos adequados, condizentes com as regras de organização e funcionamento da escola, sabendo que um aluno tenderá a ser mais, por assim dizer, elegante em sala de aula, com uma boa conduta em sala de aula, quanto melhor seja a liderança do professor e da diretora, e quanto melhor seja, portanto, a qualidade da aula. Mas você, diretor, agora, em nome não sei de que razão, talvez do medo de um aluno agredir um professor, talvez do medo do tráfico de drogas, eventualmente no bairro onde está a escola, talvez do receio de que você perca o controle de uma situação mais crítica, ou por conformismo, comodismo, acomodação e não querer correr risco algum, você terceiriza para um outro, estranho e externo à escola, que não tem pertencimento ou vínculo com a escola como tal, mas chega de fora para dentro, como um terceirizado, e que vai dividir com a sua autorização, que você, como diretora, consentiu, senão você não assumiria o cargo de diretora, que metade da sua autoridade, que é a de formação de valores, educação de sentimentos, orientação para boas condutas, seja assunto doravante de disciplina, e que a disciplina agora é assunto de um terceiro externo, que é o policial. Não estou falando nada contra a polícia, que eu respeito, estou falando contra o modelo, que é um equívoco completo. Então você abdicou da sua autoridade plena, da legitimidade da sua autoridade, da sua liderança, porque você transfere o eventual problema, que às vezes não é um problema, resumido à disciplina, para um terceiro agir em seu lugar. O modelo de abdicação da autoridade democrática e originária passa para dentro da sala de aula na pessoa do professor. Aí o professor tem um problema de conduta do aluno, ou ele chama o policial para intervir, ou o policial, ao observar, já intervém diretamente, e o professor acha ótimo que agora ele não tem que perder tempo com isso, ele não tem que se ocupar
desses custos emocionais e psicológicos, que agora o problema da conduta e da disciplina uniformizada do aluno é um problema de um terceiro chamado policial. A pergunta é: nós somos auleiros ou somos educadores? Se somos educadores, a pergunta é legítimo terceirizar o que se espera de um líder como educador? O que se espera de um líder como educador não é só ensinar matemática ou geografia ou qualquer que seja o conteúdo. É servir de referência exemplar, é contribuir à formação de caráter de cada ser humano, humanizar o ser humano, orientá-lo com base no seu testemunho, nos seus exemplos, na educação de valores, na educação de sentimentos, educá-lo para a convivência respeitosa na diversidade e na pluralidade de ideias e de formas de vida com os outros que são diferentes de nós, aprender a dialogar, a formar consenso, elevar-se e saber distinguir entre autoritarismos e democracia, a democracia como uma única forma humanizadora, mais civilizada, mais pacífica de convivência entre as pessoas diferentes, que pensam diferente, na diversidade e na pluralidade da vida, que é a condição humana. A condição humana é a condição da diversidade e da pluralidade, não é a condição da unicidade. Unicidade é a coleção de eucalipto geneticamente programado para ser um igual ao outro, plantado para você cortar depois de 7 anos. Ser humano não é assim. Então essa é a ideologia que não é nova. Isso vem do nazismo e isso vem do fascismo italiano. No nazismo, o nazismo queria inculcar ideologicamente todas as juventudes, ao ponto inclusive dos filhos denunciarem os pais que se recusavam a se submeter ao nazismo. Isso leva a isso, a esses extremos de deformação psíquica, psicológica, afetiva, emocional. As pessoas aprendem a renunciar às suas prerrogativas, às suas responsabilidades originárias, à sua iniciativa, à sua ideia de autonomia moral e intelectual, transferindo isso para um outro, que é um terceiro estranho, que vai colocar ordem de fora para dentro, mediante mecanismos de coerção, ao invés do diálogo, do debate, do esclarecimento, do convencimento racional. Então é isso que eu escrevi e comento o artigo 12, porque, a meu juízo, é a maior ameaça que nós temos hoje. É tão grave, para vocês terem uma ideia, que a ditadura militar de 1964 a 1985, que durou 21 anos, a própria ditadura militar nunca, nenhum ministro da educação, nenhum documento oficial da ditadura militar na área da educação propôs ou mencionou escola cívico-militar. As únicas escolas militares que havia eram meia dúzia de colégios militares para alunos vocacionados à carreira militar, em geral filhos de militares, ou alguns colégios tiradentes para filhos de policiais militares da Polícia Militar de Minas Gerais e congêneres em outros estados, que eventualmente desejassem seguir a profissão do pai, perfeitamente legítimo. Nunca se viu a ditadura militar, em 21 anos, inaugurar em qualquer lugar do Brasil uma escola cívico-militar. Nenhuma. Jair Messias Bolsonaro, que não merece maiores comentários, ele merece o que ele escolheu. Com a presunção da inocência como direito, o devido processo legal, o pleno direito à defesa e ao contraditório, um julgamento isento e para colher o que ele plantou. Está lá, sem comentários. Pois bem, Jair Messias Bolsonaro, no programa de governo dele de 2018, ele falou em, no máximo, 200 escolas cívico-militares no Brasil que receberiam ajuda federal para serem implantadas
pelos governos estaduais ou municipais que o desejassem, mas 200 unidades. Não é pouco, mas são 200 para todo o território brasileiro. Jair Messias Bolsonaro, 200 escolas. Romeu Zema, no programa de governo, do primeiro governo dele, 2018, e eu convivi com ele lado a lado em vários lugares em Minas Gerais, porque vocês não sabem, mas na ocasião a Marina Silva, da Rede, me convidou para ser candidata a governador de Minas Gerais. E eu cometi uma loucura santa que eu adorei e não arrependo, de aceitar, e fui candidato a governador em Minas Gerais e fiz campanha no estado inteiro e participei de dezenas e dezenas e dezenas de debates, ou de momentos em que, por sorteio, falava um candidato e falava o outro. Invariavelmente lá estávamos João Batista Maris Guia, Antônio Anastasia, o Romeu Zema, Antônio Anastasia, Romeu Zema, Fernando Pimentel, candidato à reeleição, e eu debatia com Pimentel, debatia com Anastasia, foram meus alunos. Eu brincava com eles, vocês foram meus alunos. Se as virtudes que vocês têm são suas, os defeitos que vocês têm, eu não tenho nada a ver com eles, que comigo vocês não aprenderam isso não. E brincava com eles e tal, e tal, e tal. O Romeu Zema, me permitam dizer, sabe que é um analfabeto absoluto, que não sabia nada de nada de nada de nada de Minas Gerais? Sabe o que é zero? Zero. Eu me lembro em Uberaba, eu estava fazendo a minha palestra para depois do debate, e ele estava assim, nos boxes laterais, ele e o Anastasia, Pimentel não foi esse dia, ele anotava literalmente tudo que eu falava. Depois nós encontrávamos, conversávamos, ia falando e falando, economia mineira. Ele não sabia absolutamente nada. Tanto é que o programa dele é um deserto, o programa dele é um conjunto vazio. Nada para em pé. Você lê, você não entende o que é que você leu. Não fala em escola cívico-militar. 2018. O programa de 2022 da reeleição, que é a repetição do programa de 2018, que você lê e não compreende, que não tem o que compreender, não tem o que compreender, não fala em escola cívico-militar. Alguma coisa aconteceu no psiquismo do senhor Romeu Zema, que ele foi radicalizando, e começa a falar em privatização de tudo. Até o Palácio da Liberdade ele queria privatizar. É privatizar tudo, tudo. Privatizar a escola, privatizar o prédio que o Niemeyer projetou do Colégio Estadual Central, que é uma tradição em Minas Gerais, e assim, privatizar tudo, porque não tem apreço por aquilo que é público, acha que o mercado resolve tudo, é pura ideologia, não dialoga, não interage, não ouve, não conversa, não é? É guerra perpétua com a Assembleia Legislativa, em plena democracia, estabelece regime de guerra com a Assembleia Legislativa, para não ter problema libera emendas parlamentares e esse tipo de coisa. De repente ele começa a falar em escola cívico-militar. Quanto mais a vida de Jair Messias Bolsonaro se complicava no aspecto policial e no aspecto judicial, quanto mais ficava previsível que o senhor Jair Messias Bolsonaro, cedo ou tarde, além de inelegível, provavelmente seria condenado e estaria fora do jogo, mais as ambições do senhor Romeu Zema subiram, e subiram, e subiram, e quanto mais as ambições subiam, mais subia o discurso da escola cívico-militar, com o propósito não apenas de capturar as simpatias e os apoios do legado eleitoral do bolsonarismo, mas por convicção própria. Por convicção própria. O senhor Romeu Zema parte do pressuposto da escola sem partido que todo professor é um esquerdista, que sendo um homem livre que pensa, uma mulher livre que pensa, e portanto sendo um esquerdista, é capaz de ideologizar os alunos, partidarizar a escola, manipular as mentalidades e impor o seu pensamento como pensamento único, subestimando os professores, acusando-os gratuitamente de modo irresponsável, subestimando os diretores e subestimando os alunos, como se fossem tolos passivos,
quando os alunos hoje têm incontáveis grupos de interação nas redes sociais e estão o tempo inteiro informando-se de alguma maneira nas redes sociais e, ou mal ou bem, concorde-se ou não, tem opinião sobre várias coisas. Ninguém hoje inculca ninguém. Ninguém hoje estabelece dominação sobre ninguém. Nenhum padre controla voto de católico, nenhum pastor controla voto de evangélico, nenhum pai controla voto de filho adolescente. Ninguém. As pessoas têm vários níveis de interação e de socialização. Ouvem, convivem em diferentes círculos. Uma única professora é capaz de ter 4, 5, 6 grupos diferentes de WhatsApp. As opiniões circulam, os comentários circulam, e a pessoa tem chance de se mover num painel movimentadíssimo de diversidade de opiniões e vai estabelecendo o seu ponto de chegada, o seu tipo de escolhas, até chegar à sua própria opinião. Assim também acontece cada vez mais com alunos. Há estudos que mostram que o referencial de sociabilidade mais forte entre crianças da pré-escola já não é a família da criança, são os grupos de coleguinhas e amigos na própria escola. São um padrão de socialização fortíssimo já entre crianças. E, no entanto, vem falar em manipulação, inculcação, doutrinação de alunos, pressupondo que o professor é, a priori, alguém que não merece confiança da sociedade e do governo, alguém que deve ficar sob vigilância, que é uma mentalidade absolutamente autoritária de querer controlar o currículo da escola e acabar dentro da escola com a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, a pluralidade de ideias e a própria ideia do debate. O propósito era esse, é inculcar o medo. Se tem inculcação, era para inculcar o medo. Como isso não deu certo, eles vêm com a história da escola cívico-militar. O discurso da escola cívico-militar promete que ela será igualitária, de acesso universal para todos, que será implantada em locais de maior vulnerabilidade social e assim por diante. Não estão sendo implantadas em localidades de maior vulnerabilidade, começam com acesso universal, seguindo-se a isso imediatamente a seleção, e prometeram que elas seriam exemplares do ponto de vista do aprendizado dos alunos. E quando você observa os resultados de quaisquer avaliações, não há nenhum destaque para as escolas cívico-militares. Nenhum destaque para escolas cívico-militares. Tem um ou outro colégio Tiradentes que já era bom antes disso, um ou outro colégio militar das Forças Armadas que já era bom antes disso, mas as tais escolas cívico-militares, nenhum destaque e nenhuma comparabilidade com as melhores escolas públicas, sejam municipais, sejam estaduais. Então, na verdade, é um projeto ideológico de poder, é um projeto ideológico de dominação, é um projeto de hegemonia cultural e ideológica de valores para impor uma visão de mundo a uma sociedade plural, diversificada, afeita à vida e aos valores da democracia. É por isso que é uma ameaça à democracia. E tanto é uma ameaça que, quando perdem no voto, eles recorrem a quê? À tentativa de golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado. E o Romeu Zema, com o propósito de herdar o legado do bolsonarismo e com um projeto de pré-candidatura, não se sabe se vai adiante, à presidência da República, avaliou que o melhor modo era assumir a radicalidade do discurso do bolsonarismo e se apresentar mais radical do que o radicalismo. Ele, então, ultrapassa o Bolsonaro, que propôs 200 escolas cívico-militares para o Brasil inteiro, em parceria com estados e municípios. E Romeu Zema propôs quantas? 730 escolas de ensino médio, a metade, 50% das escolas de ensino médio. Na hora do vamos ver, as escolas exigiram debate. E o então secretário de Educação, que era um diretor de escola, uma pessoa educada, fraca, mas pelo menos era um ex-diretor de escola, aceitou
que as escolas debatessem um assunto. Nos debates, a recusa foi generalizada, com uma ou outra exceção. E o preço que o secretário pagou foi a imediata demissão pelo governador Romeu Zema, porque o projeto político eleitoral da Escola Cívico-Militar tinha sido negado pelas escolas, porque o secretário presumivelmente teria caído na armadilha dos debates públicos propostos pelas escolas, né? O secretário teve a cabeça cortada, foi demitido, sumiu. Aí ele trouxe de fora o atual secretário de Estado de Educação, que é uma pessoa experiente, que havia sido secretário no Paraná, secretário em São Paulo, secretário no Pará. O secretário assumiu, concentrou-se muito, talvez excessivamente, na avaliação do SAEB, entendeu a importância do Renalfa, fez uma parceria prudente com o Ministério da Educação, no sentido de, doravante, valorizar muito o Renalfa através de núcleos de municípios. Quem responde pelo ensino fundamental é praticamente rede municipal, e as superintendências têm dado um suporte adequado, tecnicamente adequado, à implementação do Renalfa. E não se falou mais em escola cívico-militar. Provavelmente, o secretário entendeu a gravidade da situação e poderá, não se sabe, ter colocado como um condicionante para aceitar o cargo que a agenda de escola cívico-militar ficasse fora do jogo. Pode ser que ela volte no discurso no ano que vem, porque o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é também da extrema-direita bolsonarista, quer ser o campeão de implantação de escolas cívico-militares. O Paraná já tem um número maior, não tão grande como esse que Romeu Zema queria implantar em Minas Gerais, com um probleminha para o governador do Paraná, que eles não conseguem provar que as escolas cívico-militares são melhores do que as outras. Não conseguem provar. Na hora do vamos ver das avaliações, os resultados comparados não evidenciam isso. Até o outro extremista, que às vezes se apresenta como simpático, que é o governador de São Paulo, que botou o chapéu vermelho do Trump, aplaudiu a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, ao invés da bandeira do Brasil, aplaudiu o tarifaço do Trump, eles são assim, né? O nacionalismo deles é esse. Ele próprio está mais cauteloso com a história de escola cívico-militar. Mas para Romeu Zema, parece que virou uma espécie de bandeira eleitoral. É apenas uma questão ideológica profunda e radicalmente anti-humanista, antidemocracia, de conotação claramente autoritária. É o que o meu último artigo do livro, o 12º, depois tem um pós-fácil propositivo, procura mostrar. Além do mais, é inconstitucional, um argumento que tem sido pouco utilizado. Inconstitucional que a Constituição, toda ela é um louvor à democracia, toda ela é um louvor ao pluralismo, toda ela é um louvor à diversidade humana, toda ela apela à gestão democrática na escola, toda ela é uma demonstração de como é fundamental educar, mas educar para a vida em democracia, já que a democracia é fundamento pétreo da nossa Constituição, assim como a República Federativa, o Estado Democrático de Direito. Então, esse é o 12º artigo. Por que é importante vocês lerem, conversarem entre si e debaterem esse assunto? Porque esse assunto está em debate hoje no Brasil. No ano que vem, que é um ano eleitoral, este assunto vai entrar no debate nacional e estadual. Eu, pelo menos, como pré-candidato, onde eu tiver a oportunidade, eu vou abrir esse debate. Eu vou propor esse debate. Mas eu não quero esse debate com quem pensa igual a mim. Eu quero que um deles, que defenda a escola cívico-militar, esteja ao meu lado. Você tem o mesmo tempo que eu terei. Você argumenta e eu argumento. E as pessoas avaliam. Tem que abrir esse debate no país. Esse debate não acabou, não, e nem pode ficar oculto, não, porque isso volta. Isso volta.
Essa coisa já está aí. Na minha opinião, isso mina a liberdade, mina os valores da democracia. Daqui para frente, então, tudo vai se resolver com coerção externa. Tem um problema? É a coerção externa, não é mais a sociedade. Pelas práticas da ação coletiva, da interação entre pessoas que pensam diferente, formarem consensos, negociarem e encontrarem e implementar soluções para os problemas coletivos. Não, agora você chama um terceiro para tomar conta. É mais ou menos isso. É como se fosse uma nulificação da liderança e da autoridade moral do diretor ou da diretora e uma nulificação da liderança, da autoridade moral e do papel educador do professor. Agora um terceiro vai cuidar da disciplina do aluno, como se a formação humana fosse disciplina. Disciplina é uma coisa adorável. A autodisciplina. Como é que um aluno desenvolve em si a autodisciplina? Quando a sala de aula é agradável, quando a sala de aula é interativa, quando a sala de aula ele percebe que ali, que bom estar aqui. Aqui eu cresço, aqui eu aprendo, aqui eu interajo, aqui eu formo relações sociais, aqui a cada dia a gente cresce. E a disciplina vem de modo, por assim dizer, consequente a isso. Né? Por que eu acho que esse é um debate vivo? Porque se nós fizermos hoje uma pesquisa entre nossos colegas professores no Brasil inteiro, eu não estranharia se uns 30% dos professores e uns 30% dos diretores atuais estivessem simpáticos à ideia da escola cívico-militar. Para quê? Para eu ficar livre desse problema chamado comportamento e conduta de aluno. Eu entrego isso para um terceiro. Simples assim. Ok? Eu estou falando o que eu penso, eu escrevi o que eu penso, publiquei o que eu penso em jornal e está aqui no meu livro agora. Eu recomendo a vocês, inclusive, se tiverem essa disponibilidade, procurem nas redes sociais o que o governo Zema fala sobre escola cívico-militar, o que os autores da ideia propõem com a escola cívico-militar, para vocês terem diferentes pontos de vista e formarem o seu próprio juízo sobre esse assunto, que nos importa muito, porque isso está batendo na porta da escola pública brasileira. Como está batendo na porta da escola pública brasileira a ideologia da privatização. Essa bate e volta, que eles já chegaram à conclusão que nenhum grupo privado vai ter interesse em sair por aí privatizando escolas, pela simples razão de que os custos são proibitivos para quem quer ter lucro. É por isso que as escolas privadas, que naturalmente têm lucro, senão não teriam nem como reinvestir para melhorar, elas selecionam para cima, pelo critério de renda. Quem pode pagar mais, enfim. Mas das classes médias até as populações mais pobres, falar em privatização é um discurso vago, tanto é que eles já pararam de falar nisso. Já pararam. A não ser aqui em Minas Gerais, que fica essa história de privatização da Copasa, quando o mundo inteiro, onde foi feita a privatização, está voltando atrás. Berlim voltou atrás, Paris voltou atrás, a Inglaterra está voltando atrás, porque não deu certo, porque as empresas não investem o que é preciso investir, e o trabalho de esgotamento sanitário requer muito investimento, você tem que preservar florestas, você tem que preservar cursos d'água, você tem que tratar a água, você tem que canalizar o esgoto, tratar o esgoto, garantir limpeza ambiental, garantir limpeza das bacias e tal, e isso vai diminuindo o lucro. Por isso é que o Estado é que tem que dar conta. Onde foi privatizado está voltando, tanto na energia quanto na água, está voltando. Mundo inteiro, a onda ideológica da privatização está começando a passar. Ok? Podemos ficar por aqui? Então, por favor, ali na saída, vocês levem, é um pezinho, hein? Os livros para os seus respectivos professores, conforme o número que vocês declararam ali. Então, até dezembro, quando nós teremos o nosso último encontro,
que vai ser o seminário baseado nos resultados do Renalfa. Tá ok?